Eu vou falar um pouco sobre as características gerais dos peixes. São animais aquáticos e que apresentam um sistema digestório completo, respiração branquial e circulação simples e completa. São animais que vivem apenas em ambientes aquáticos e podemos classificá-los em 3 grupos. Os sem mandíbulas, conhecidos por agnatos ou ciclóstomos, os condictes, que possuem esqueleto de cartilagem, e os osteíctes, que são peixes ósseos e são a maioria. Os peixes são animais pecilotermos, ou seja, a temperatura do seu corpo varia de acordo com a do ambiente. A locomoção desses animais vertebrados ocorre através das chamadas nadadeiras de movimentos ondulatórios, obtido através da contração de músculos. A forma hidrodinâmica e a presença de escamas e muco também são fatores que favorecem o deslocamento destes seres. As nadadeiras atuam principalmente na mudança de direção e estabilização do corpo. O sistema digestório dos peixes é completo e é constituído por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, além de glândulas anexas, como o fígado e o pâncreas, iniciando-se na boca e terminando em ânus no peixes ósseos, mas em cloaca nos cartilaginosos. Apresentam rins e o produto de sua excreção é a ureia. Em algumas espécies que apresentam a bexiga natatória, o principal produto excretado é a amônia. A respiração é branquial e isso é uma adaptação importante para a vida aquática, através das brânquias que o oxigênio é retirado da água. O processo inicia-se com a entrada de água pela boca e a saída através das fendas branquiais. As brânquias são altamente vascularizadas, permitindo a realização das trocas gasosas. Existem ainda peixes que possuem um pulmão primitivo, sendo conhecidos como pulmonados ou dipnoicos. Estes conseguem viver longos períodos fora d'água. O sistema circulatório dos peixes, ou seja, a sua circulação, é simples e completa. O sangue passa uma única vez pelo coração para completar o ciclo e não há mistura do sangue venoso com arterial. O coração apresenta apenas 2 cavidades, um atril e um ventrículo. O sistema nervoso desses animais é bastante desenvolvido, sendo formado por nervos, gânglios nervosos, o encéfalo e a medula espinhal. Os peixes apresentam poros laterais que percorrem longitudinalmente o corpo do animal. São conhecidos como linhas laterais. E existem células sensoriais, que são conhecidos como mecanorreceptores, que são capazes de detectar o movimento da água. A reprodução dos peixes varia entre os grupos. Uma das classes dos peixes são os peixes ciclostomos. Seu representante mais famoso são as lampreias e feiticeiras, mais conhecidas como peixe-bruxa. A principal característica é a ausência de mandíbulas comparada com outros peixes. Alguns autores acham errado considerar os ciclostomos como peixes. Seu esqueleto apresenta um crânio cartilaginoso com um eixo dorsal. Sua pele é lisa e sem escama. A sua boca é circular e, como já falado, é sem mandíbulas, e seu interior possui dentes córneos e língua denticulada que abre feridas em seus hospedeiros. Os ciclostomos são separados por fêmeas e machos, e sua fecundação é externa. As lampreias se alimentam do sangue de outros peixes e até o sangue de baleias e golfinhos. E as feiticeiras vivem enterradas no lodo e comem animais mortos. Agora eu vou falar um pouco dos condrictes e suas características. Eles são peixes cartilaginosos que pertencem à classe dos condrictais. Eles são representados por tubarões, arraias e quimeras. Eles têm o esqueleto constituído de cartilagem, embora em parte deles possa haver alguma calcificação. Uma curiosidade quanto a isso é o fato dos cientistas os descartarem como os vertebrados mais primitivos, dizendo que isso foi resultado de uma condição que surgiu após eles divergirem dos outros ginastomados, os vertebrados que têm mandíbula. Algumas características deles são o fato deles apresentarem o corpo fusiforme ou achatado, coberto por escamas placoides, que são estruturas das escamas que lembram a formação de um dente, pois é composta por esmalte. A cauda é heterocerca, a dorsal é maior que a ventral. A fecundação deles é interna, há espécies ovíparas e ovovivíparas, e o desenvolvimento é direto.
A boca é ventral, com dentes cobertos de esmalte. Em algumas espécies, os dentes são pontiagudos, em outras são placas ósseas. O coração tem apenas duas cavidades, uma aurícula e um ventrículo. A respiração é braquial e não possui bexiga natatória, que é o órgão que auxilia no controle da profundidade dentro da água. Eles possuem os órgãos dos sentidos bem desenvolvidos, como um olho adaptado a pouca luz, suas narinas não se comunicam com a sua boca e os campos sensitivos na cabeça detectam campo elétrico gerado pela contração muscular de outros animais. Os osteichtes, ou peixes ósseos, através da radiação adaptativa, desenvolveram uma enorme variação de formas e estruturas. Esses animais são abundantes em águas doces ou salgadas, em águas rasas ou profundas. Suas características mais marcantes são escamas dermais, o opérculo cobrindo a câmara branquial em cada lado, o esqueleto ósseo, a boca terminal, a vesícula gasosa, a nadadeira caudal, homocerca e dois pares de nadadeiras medianas. A sua classificação é feita de acordo com a classificação científica tradicional. A classe Osteichtes, do grego osteos, osso, e ictios, peixe, agrupava os peixes ósseos. No entanto, de acordo com as descobertas mais recentes sobre a filogenia dos animais, o clado Osteichtes agrupa todos os animais com tecido ósseo endocôndrico e com dentes implantados nas maxilas. Este clado inclui os táxons Sarcopteridae, os peixes de barbatana lobadas, como o selacanto e os peixes pulmonados, e os tetrápodes, ou seja, os vertebrados terrestres, e o grupo Actinopteridae, os restantes grupos de peixes também conhecidos como teleósteos, e o grupo Actinopteridae, que são os restantes grupos de peixes também conhecidos como teleósteos. Algumas características são: a sua pele possui duas camadas, por fora a epiderme e sob ela a derme. As glândulas da epiderme secretam um muco protetor contra fungos e bactérias, e as escamas que formam um escudo mais resistente são feitas de ossos transparentes enraizados na derme, como os anéis das árvores. Elas registram a idade e o crescimento do peixe. As nadadeiras são classificadas em ímpares, dorsal, caudal e retal, e pares, peitoral e pélvica. As escamas são finas, arredondadas e implantadas em fileiras longitudinais e diagonais, embrincadas como as telhas de um telhado. As extremidades livres das escamas estão cobertas por uma fina camada de pele que protege de parasitas e doenças. Em algumas espécies, esta camada de pele ajuda a manter a umidade quando o animal está imerso. Os principais tipos de escamas são as escamas placoides, que ocorrem nos peixes cartilaginosos e apresentam a estrutura similar à dos dentes, são placas pequenas, em geral rômicas. Escamas ganoides, que são maioria geralmente formadas por rômicas ou arredondadas, e a sua superfície exposta é coberta por uma camada de esmalte, a ganoína. As escamas cicloides são delgadas, elásticas e de forma variável, e as escamas quitenoides diferem em relação às cicloides apenas na ocorrência da denticulação na parte posterior. Seus hábitos alimentares são: tanto podem ser herbívoros como comedores de lama. Sua resistência devido à sua estrutura é a maior entre todos os peixes. Eles também possuem o osso endocôndrico, que é uma das inovações mais importantes dos osteichtes. É um osso esponjoso, ou seja, tecido ossificado internamente por substituição da cartilagem. O sistema circulatório invade a matriz cartilaginosa, o que permite aos osteoblastos uma melhor alimentação e também o recrutamento de osteoblastos adicionais. Outras células do sangue vão comendo a cartilagem, resultando num órgão rígido, mas pouco pesado, formado por tecido esponjoso no interior, rodeado por lamelas densas de tecido desenvolvido pelo periósteo, o osso pericôndrico. A reprodução dos peixes ósseos apresenta a fecundação externa. A fêmea e o macho liberam seus gametas na água. Após a fecundação do óvulo por um espermatozoide, forma-se o zigoto. E em muitas espécies de peixes ósseos, o desenvolvimento é indireto, com larvas chamadas de alevinos. Alguns dos principais representantes dos osteichtes são a sardinha, a piranha, o salmão e o selacanto. Agora irei falar sobre algumas curiosidades dos peixes. Eles dormem? Eles não dormem muito bem. Eles variam entre o estado de repouso e vigília. Digamos que eles descansam, mas aquele sono delicioso de domingão não faz o tipo deles. O peixe mais rápido do mundo. O peixe-vela, peixe-espada ou agulhão-vela é considerado o peixe mais rápido do mundo. A velocidade de quando está caçando é de 110 km por hora e está registrada no Guinness Book, o livro dos recordes.
O maior peixe do mundo vivo é o tubarão-baleia. Ele pode alcançar 12 metros de comprimento e um peso de 21 toneladas. Esse peixe é encontrado em águas abertas oceânicas tropicais e raramente é visto em águas com temperatura inferior de 21 graus Celsius.